Bom, nós estamos, então, já começamos a gravação, né? É uma alegria muito grande nós, enquanto diocese, podermos abrir esta sala, nesta roda de conversa, nessa campanha, né? Um projeto aí dessa campanha, O Tempo da Criação. Nós tivemos a semana passada a nossa primeira roda de conversa com a Fabiane, né, onde ela trabalhou a questão da visibilidade da comunidade tradicional do Pontal da Barra e a sua importância na conservação ambiental. E a nossa alegria hoje, então, de podermos receber o Josemar Cadete. O Josemar, ele é indígena do povo Caingangue, é líder do coletivo indígena da FURG, graduado em Direito pela Universidade Federal de Rio Grande, ativista das causas sociais, e é uma alegria, então, seja bem-vindo, Josemar, a esta roda de conversa, nesse segundo momento. E dizer que o tempo da criação é um tempo de graça que a Igreja, no diálogo ecumênico, oferece à humanidade para renovar a sua relação com o Criador e com a criação, por meio da celebração, da conversão e, acima de tudo, no compromisso conjunto. Em outras palavras, o tempo da criação é a celebração ecumênica anual de oração e ação pela nossa casa comum. Este ano, o tema proposto pela campanha é Escute a Voz da Criação. E o símbolo escolhido é a sarça ardente. Durante a pandemia do Covid-19, muitos se familiarizaram com o fato de serem silenciados em suas conversas. Muitas vozes foram silenciadas no discurso público sobre a mudança climática e a ética da conservação da terra. São vozes de quem sofre os piores impactos das mudanças climáticas. São vozes de pessoas que têm sabedoria ancestral sobre como viver com gratidão dentro dos limites da terra. São vozes de uma diversidade cada vez menor de espécies além da humanidade. É a voz da terra. De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2019, publicado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, o atual retrato do Brasil indígena revela uma realidade perversa e preocupante. Além da intensificação das expropriações de terras indígenas, forjadas na invasão, na grilagem e no loteamento que causa uma inestimável destruição da natureza. Houve um aumento também de outros tipos de violência contra os indígenas, como ameaças de morte, mortalidade na infância, homicídio e a questão da saúde e na educação. E assim, então, queremos iniciar este momento, esta roda de conversa, convidando e abrindo a sala para que o Josemar possa trazer esta voz neste momento. Seja bem-vindo, Josemar, a sala é sua. Olá, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando esse momento de diálogo juntamente com os parceiros, vocês aí de um lado, parceiros, né, dos povos indígenas, parceiros dos povos marginalizados na nossa população, e de outro lado, os povos originários que receberam vocês, né, aqui no continente brasileiro, né? Então, meu nome é Josemar, eu sou indígena, né? Eu sou graduando em Direito
pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente, então, eu coordeno a questão da permanência dos estudantes indígenas e eu sirvo como ponte, né, entre as lideranças indígenas, os caciques indígenas e a Universidade Federal do Rio Grande. É uma satisfação para mim, né, estar conversando aqui com vocês, trazendo um pouco da realidade dos povos indígenas do Rio Grande do Sul, que não difere da situação dos povos indígenas do Brasil, né, em nível nacional. Então, desde já agradeço, né, a presença de vocês, né, desde já agradeço quem vai estar acompanhando essa gravação. E é um momento de reflexão. É um momento de reflexão porque muitas vezes a gente fecha os olhos para uma situação que muitas vezes está descontrolado, né, no sistema capitalista. Né? Hoje em dia, a gente já está vivenciando esse sistema capitalista dentro das terras indígenas. E isso tem sido para nós um entrave muito grande no quesito a cultura indígena, a tradição indígena, a religião indígena, né? A essência indígena de uma forma geral. Eu gostaria, antes de trazer, né, essa minha fala a vocês e as pessoas que vão estar acompanhando mais adiante, né, esse material, passar um vídeo. Eu tenho aqui o link do vídeo, não sei se a Bruna pode colocar aí para nós na tela. Eu vou mandar aqui no chat. E aí, se tu conseguir copiar e colar, Bruna, para a gente assistir esse pequeno vídeo de 2 minutos e pouco. E aí, depois a gente segue daí com a nossa conversa. Tá bem. Vou colocar aqui. Conseguiu, Bruna? Tá sem o áudio, Bruna. Eu acho que a gente pode continuar sem o vídeo, porque está sem áudio e a gente não vai aproveitar o material nesse momento. Tá sem áudio, gente? Tá sem áudio. Ué. Mas para mim aqui tá normal, tô ouvindo e o meu microfone tá ligado. Não, ele tá sem áudio. Eu acho que tu pode fechar, Bruna, o vídeo e a gente segue o nosso bate-papo aqui. Tá bom? Obrigado, Bruna. Bom, pessoal, como eu falei, né, que eu vou
trazer aqui alguns aspectos, né, algumas problemáticas dos povos indígenas que a gente considera como um dos problemas que causa esse entrave, né, entre a manifestação cultural, a manifestação tradicional, né, e a religião indígena, né, e com isso, né, eu trago aqui também para vocês alguns fatores concretos, né, que atualmente ocorrem nas comunidades indígenas. Eu falo aqui com vocês com o pensamento de tentar achar uma solução conjunta, né, para o meu povo, porque os povos indígenas, né, nós, povos indígenas, somos os verdadeiros donos dessa terra, né, do Brasil. E na história brasileira, a gente é jogado para o escanteio, ou seja, a gente é deixado de lado, né? Tanto na questão política, como na questão dos direitos, de uma forma geral. A gente tem alguns direitos que são garantidos na Constituição, que são garantidos nas legislações internacionais, porém, a gente peca quando não implementamos, né, não nós, mas o poder público, né, através dos parlamentares, né, através dos governadores, e muitas vezes também através dos magistrados, né, dos juízes, que muitas vezes dão aquelas canetadas contra os povos indígenas, mesmo que os povos indígenas tenham direito a um certo território, né? E os brancos, né, têm esse costume de achar em todas as formas alguma legislação para barrar o direito dos povos indígenas, né? E na educação, por exemplo, na educação não é diferente. Atualmente, o nosso problema no ensino superior é referente à permanência, né, desses estudantes dentro das universidades. Porque quando o governo federal nega, por exemplo, as bolsas, né, permanência aos estudantes indígenas, eles não têm as mínimas condições de permanecer dentro das universidades. E aí vem aquela pergunta antiga, né, dos juruás, né, dos focos, dizendo, mas o indígena, ele não tem que estar lá na aldeia, não tem que estar lá na floresta, né, não tem que estar lá vivendo pelado, lá nas terras indígenas, né? São questionamentos que até hoje a gente se faz, quer dizer, as pessoas não índias, né? Então, até hoje a gente ouve, né, esses questionamentos, né, direcionados aos estudantes indígenas. Um pouco também da situação que ocorre, né, dentro das terras indígenas é a questão do surgimento, ou seja, essa entrada do agronegócio dentro das terras indígenas. Isso também tem sido para nós um grande problema, porque os indígenas, né, as lideranças indígenas, eles não pelo que eu percebo, eles não têm a facilidade de manejar
essas as terras produtivas, né? E isso acaba afetando daí a comunidade indígena inteira, né? A comunidade indígena inteira acaba sofrendo, né, com essa questão do agronegócio dentro das terras indígenas. Porque eu vejo que os nossos parentes, alguns, né, não são todos, mas que alguns estão, né, colocando na cabeça que o que importa é o lucro, né? Não importa mais o parente, não importa mais a comunidade. O que importa é o lucro, né? O lucro individual. E isso foi ensinado pelos homens brancos, né? Porque o indígena ele sempre viveu na coletividade, sempre se importou com os parentes, né? Sempre se importou com o pai, com o irmão, né, com os primos. E hoje em dia, quando se trata nessa questão das terras produtivas, hoje em dia a gente não tem mais parentes, né? Não reconhece mais os parentes. E isso tem sido um grande problema para nós dentro das terras indígenas, né? E a gente vem buscando soluções, né? Em diversas formas, né? Eu tenho discutido bastante também com alguns parentes, né, que eu tenho contato, né, de como resolver essa situação. E para solucionar esse problema não é tão simples, não vai acontecer da noite para o dia, né? A gente tem que estruturar bem, né, primeiro as terras indígenas e também com essas formações dos estudantes indígenas nas universidades, isso tem sido para nós também uma esperança, né? No meu caso, se eu não tivesse acessado a universidade, eu não estaria aqui conversando com vocês sobre uma situação do meu povo, né? E o meu povo é um povo que sempre viveu na coletividade, né? Sempre se importou. Há uns 2 anos atrás, o meu irmão, ele ficou como liderança. Aí toda vez que ele iria, né, tomar alguma decisão juntamente com a comunidade, ele me perguntava o que podia ser feito. Aí eu falava para ele que a gente tem que revitalizar a nossa coletividade. Porque quando a gente é um grupo coletivo, né, não há governo que vai dominar, né, os povos indígenas. E isso está se perdendo bastante. Vocês, né, brancos, já perderam essa coletividade há muito tempo já. Né? E agora, né, tem uns que estão se tocando que essa individualidade que o capitalismo traz para as pessoas vocês estão procurando alguma solução. E a solução, muitas vezes, está num conhecimento originário, no conhecimento tradicional dos povos indígenas. Esse pensamento ganancioso que muitas pessoas têm, esse pensamento ganancioso é que não tem parente, não tem filho, não tem pai, né, e acaba afetando também, né, o nosso povo. Recentemente, a gente teve alguns problemas bem graves, né, aqui no Rio Grande do Sul, que foi na terra indígena de Serrinha, né, que foi se eu não me engano, foi 2 indígenas que foram mortos, né,
consequência do agronegócio, por não saber manejar, né, uma terra indígena. Então, a gente está se colocando como peça fundamental para resolver esse problema. Porque o problema não é tu colocar esses recursos em uma só mão, né? A gente tem que saber conviver novamente a questão da coletividade. Na terra indígena do Guarita também aconteceu quase a mesma situação, né? Quando o homem branco entra nas terras indígenas e diz que dá para fazer eleição ou dá para votar para colocar um cacique. Isso não é do nosso costume, né? Isso não provém de nós, não é da nossa ideologia. Isso é uma ideologia do homem branco. E isso tem também afetado a nossa convivência, né, dentro das terras indígenas. O que aconteceu na terra indígena do Guarita é que, como estava tendo um início de conflito, né, entre os próprios indígenas, o poder público se meteu lá dentro e disse que tem que fazer eleições, né, ou tem que votar para ver quem que sai, quem que, né, fica como cacique. E isso também tem sido uma grande problemática para nós. Como eu falei, né, eu trago essas problemáticas das aldeias indígenas no sentido de a gente discutir sobre isso e achar uma solução para isso. O que eu estou apostando, né, o que eu estou pensando é, dentro das terras indígenas, criar um projeto de ensino próprio do indígena. Porque o que está acontecendo? As escolas estaduais, né, as municipais que estão dentro das terras indígenas estão ensinando somente o ensino, o sistema de educação do homem branco. E os povos indígenas estão perdendo a sua identidade, né? Estão perdendo a sua língua, estão perdendo o respeito, né, pelos mais velhos, né? E isso não deve acontecer. Isso que ocasiona, né, todo esse problema, criando esse problema, né, da ganância, né? Sempre querer ter mais, sempre querer ter lucro, né? E são problemas que dá para ser resolvido, porém, a longo prazo. Então, mais ou menos era isso, né, que eu trago aqui para vocês. Tem outros assuntos, né, que a gente precisa discutir também, mas são discussões que a gente precisa fazer diretamente com as nossas lideranças indígenas, né? E isso que eu falei, né, do ensino de uma escola própria, né, dos povos indígenas, isso é um projeto que eu estou, né, mais para o ano que vem, implementar dentro das terras indígenas, para a gente mudar essa situação da perca da identidade indígena. Porque quando os povos indígenas perdem a sua identidade indígena, perdem a sua língua materna, acabam perdendo todos os outros direitos, né, que são conquistados por ser diferentes. Então, se, por exemplo, os povos indígenas perder toda a sua cultura, perder sua língua, eles vão acabar perdendo seus direitos. Então, isso não deve acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E
Outra questão, né, que eu gostaria aqui de discutir com vocês, passar para vocês também, é sobre um dos problemas, né, que me veio é sobre o saneamento básico, né, dentro das terras indígenas. Muitas vezes vem reclamações dizendo que faltou água, né, nas terras indígenas, sendo que as vertentes dessas águas que abastecem os municípios arredores das terras indígenas é retirado dentro das terras indígenas. Então, há uma controvérsia aí, né, que os povos indígenas, que são os verdadeiros detentores, né, desses recursos naturais, acabam sendo marginalizados, né, pelo poder público. Então, quanto mais a gente conseguir parceiros, a gente vai mudar essa realidade. Porque acredito que o papel de vocês, pelo que eu entendi, né, é somente em ajudar, né, esses povos que são menos favorecidos, né, que é somente em ajudar. E é nessa visão que a gente está abrindo essas discussões, né, não é o primeiro, né, de muitas outras discussões, né, que a gente vai estar trazendo, né, para vocês e para outro público, né, que vai estar escutando a gente. Mas mais ou menos era isso. Mais ou menos era isso. Eu trouxe aqui de uma maneira bem geral, assim, trazer, né, tentar trazer as problemáticas, né, dentro das terras indígenas. E agora eu estou, então, aberto para responder algumas perguntas, né? Se eu puder responder, eu vou estar respondendo. Vocês também podem estar acrescentando, né, no que eu falei aqui. Eu tenho uma pergunta em relação à educação, né, na universidade. Como que é esse contato da universidade, como que é o incentivo, né, do estudo dos povos indígenas, a graduação, se existem projetos de extensão enganjados nisso, se tem universidades com perfis diferentes, porque a gente sabe que muitas têm as cotas, né, mas não adianta tu ter a cota se tu não faz o incentivo a determinado público. Então, eu queria saber o que tu acha disso tudo. A gente tem uma portaria, uma legislação, na verdade, aprovado somente no ano de 2012, e isso trata sobre o ingresso diferenciado dos povos indígenas dentro das universidades. Inclusive, o STF votou, né, o Supremo Tribunal votou, aprovando essa legislação, né, dizendo que é um direito mesmo, né, dos povos indígenas, do povo quilombola, né. Então, há uma legislação que traz isso no seu texto, né. Isso, para nós, aqui na FURG, só conseguimos implementar essa legislação em 2013. Mas antes disso, a gente já tinha, desde 2009, os primeiros ingressos, né, dentro da FURG. Primeiros indígenas ingressaram na FURG no início de 2010. Hoje a gente já colheu os frutos, né? Esses indígenas já são formados, tem uma enfermeira indígena que já está atendendo o seu povo. Isso para nós é uma vitória, né? Porque qual é o sentido da entrada, né, dos indígenas na universidade?
eu sempre falei que eu não estou na universidade porque eu quero, né? Se eu pudesse, eu largaria tudo e voltava para a aldeia e viveria em paz. Mas isso não é possível quando eu penso que existe vários problemas que a gente precisa resolver, tanto no judiciário, tanto dentro da política mesmo, né? Então, por isso que eu estou frequentando, né, a universidade para depois trabalhar com o meu povo, né? Trabalhar para o meu povo. Então, o meu projeto é um projeto coletivo. Eu não estou aqui na universidade estudando, pensando só em mim, pensando no mercado de trabalho. Eu estou aqui com o pensamento de me qualificar para depois, né, tá ajudando as nossas lideranças indígenas. O, o processo de ingresso, né, dos estudantes indígenas na FURG, existe um programa de ações afirmativas. Isso, dentro disso, a gente tem o processo seletivo para ingresso de estudantes indígenas. Ou seja, nesse sistema de ingresso, somente os indígenas podem concorrer entre eles. Então, é feita uma prova, né, para avaliar entre os indígenas quem está apto a cursar, né, o ensino superior. E é importante trazer aqui também, porque muitas pessoas acham que os indígenas estão ocupando vagas de outras pessoas que podiam estar na universidade. Mas essa questão do programa de ações afirmativas são vagas a mais. Então, são vagas além daquelas vagas que são ofertadas pelo sistema SISU. Então, é um programa de ações afirmativas específicas, né, para povos indígenas, com vagas acrescentadas, além daquelas vagas pelo SISU. Na questão, a outra pergunta que tu fez, se existe algum projeto de extensão, né? Se existe. Aqui na FURG, por exemplo, a gente teve vários projetos, a gente já levou vários estudantes não indígenas para as terras indígenas, para eles ver, né, com os próprios olhos como que é dentro das terras indígenas. Então, teve uma época que a gente levou estudantes da psicologia, né, onde a gente lotou um ônibus para levar eles, para eles conhecer a realidade de um povo indígena, né, da comunidade indígena. Então, muitos acham que os indígenas vivem nas suas aldeias pelados, né? E muitas pessoas, né, esses estudantes viram com os próprios olhos como que é lá. Então, desde já fica o convite para vocês também conhecer uma aldeia grande, né, como, por exemplo, a aldeia de Serinha, de Nonuai, do Guarita, né? A gente tem, em Rio Grande, a gente tem 4 aldeias indígenas, porém, não são terras indígenas tituladas, né? São cedidas temporariamente, né? Não tem nenhuma legislação protegendo a permanência fixa deles no município. Mas eu acho que, quanto a esse projeto de extensão, né, no papel mesmo, a gente não teve ainda. A gente fez esse intercâmbio, né, dos estudantes não indígenas para as terras indígenas, para eles verem como é que funciona, né, a organização interna, né, dos povos indígenas. Josemar, posso perguntar? Sim, está aberto para que a gente possa, então, fazer as nossas perguntas, né, os nossos acréscimos. Por inscrição, achei que era por inscrição. Bom, é uma pergunta bem de advogado do diabo, assim, né? Tem que provocar para a gente poder avançar. Até a Constituição de 88, o povo indígena era um povo excluído. Não era reconhecido, né, como
pessoas capazes de ter os mesmos direitos que os brancos. Ali em 88 conseguiram botar no termo constitucional que o povo indígena era um povo reconhecido pelo Brasil, um povo originário, e ali dava todos os direitos a eles. E alguns privilégios que só eles têm que ter, porque realmente merecem e tem que ter mesmo. Mas eu te pergunto assim, bem direto, Josemar, essa ascensão dos índios, dos indígenas, a universidade, a formação, o conhecimento, não há, eu sei que não é o teu caso, por favor, não estou julgando aqui, mas não há o perigo da secularização do povo indígena, com essa adentrando esse meio do povo branco, ou há alguma forma, algum método de educação dentro da universidade para que eles jamais se afastem do seu meio? Essa é uma pergunta bem direta, assim. Seria isso aí. É importantíssimo, né, essa tua pergunta, porque é um questionamento que a gente se faz também enquanto estudantes indígenas, né, porque a gente considera esse ingresso, né, dos indígenas nas universidades como uma forma ou seja, a continuidade da colonização, né, da essência, né, dos povos indígenas. Mas, por outro lado, também a gente reconhece que é preciso estar dentro das universidades. Porque, como eu falei, o ingresso diferenciado dos povos indígenas nas universidades ocorre no sentido de que a gente precisa de profissionais indígenas para atender as próprias comunidades indígenas. Então, é preciso, a gente não tem escolha, porque se não frequentarmos, né, se não se capacitarmos, aprender o conhecimento ocidental e juntar com os nossos conhecimentos tradicionais, a gente está perdido, porque sempre terá essa dominância, né, do homem branco com os povos indígenas. Hoje a gente não tem em nenhum poder, em nenhuma camada de poder que tenha um poder de decisão, um indígena ainda ocupando. A gente não teve nenhum indígena, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. A gente não teve nenhum indígena no Poder Executivo Federal. Não teve nenhum presidente indígena ainda. Então, a gente precisa se capacitar, precisa estar correndo atrás desse conhecimento ocidental, para a gente também poder se autodefender. Como tu mencionou, os povos indígenas eram, antes da Constituição Federal, eram considerados incapazes. Os indígenas, para sair das suas aldeias, eles tinham que pedir uma autorização para a FUNAI. Eles tinham que pedir autorização para a FUNAI para eles... não sei se... Eu acho que a idade de vocês permite vocês lembrar do caso do Mário Juruna, onde ele teria que participar de um evento, né, de um encontro no exterior, e na época, não me lembro se era o SPI ou era já a FUNAI, que não autorizou o Mário Juruna ir para lá nesse evento. Então, são avanços que a gente teve, né, durante essa trajetória, né? E na Constituição de 1988, esse direito foi conquistado, né? Foi conquistado. E outra coisa que os povos indígenas foram quase exterminados, né, na história brasileira, né?
tem alguns pareceres de antropólogos, de arqueólogos, de historiadores, dizendo que os povos indígenas eram formados por 5 milhões de pessoas aproximadamente. E hoje a gente é formado por quase 1 milhão de pessoas indígenas no Brasil. Então, no Brasil existiu um genocídio, né? Houve um genocídio no Brasil. Várias pessoas indígenas morreram, foram envenenados, inclusive. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um documentário que é chamado Guerras do Brasil. Guerras do Brasil. Colocar no YouTube, ele acha, onde os nossos líderes falam, né, sobre essa matança, né, dos povos indígenas que ocorreu no Brasil. E que até hoje acontece isso. Acontece isso. Por exemplo, lá os parentes guaranis Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, vivem, né, esse pesadelo diariamente. Então, a gente precisa cada vez mais se preparar para a gente frear, né, essa matança dos povos indígenas. E por que existe essa matança, né? Porque os povos indígenas, eles têm os territórios que são agricultáveis, né, que são ricos em minérios, né? Por exemplo, na Amazônia, por exemplo, é rico em madeiras, né, em recursos naturais, né, de uma forma geral. Então, o setor privado, ele está de olho nisso. E quando o indígena não quer deixar desse território, né, não porque tem ouro, não porque tem madeiras, né, é porque é um território sagrado, né, é um território sagrado que, para o indígena, vale mais do que o ouro, né, vale mais do que os recursos que podem ser retirados de lá. Né? Então, eu acho que a gente precisa seguir nessa luta, né? Nessa busca pelo conhecimento ocidental, né? No meu caso, eu preciso buscar conhecer mais como que funciona o judiciário brasileiro. Né? Então, para depois de formado, defender, né, o nosso povo. Eu me fazia esse questionamento também uma vez. Pensava assim, será que se eu ficar aqui, por exemplo, na cidade de Rio Grande, né, no meu caso, se eu ficar aqui por 5, 6 anos, eu vou perder a minha língua, vou perder a minha cultura, eu vou acabar vou virar branco, e isso não acontece. Né? Não acontece porque muitos indígenas são criticados. Aquele indígena está usando um telefone do ano, ou está usando o iPhone, né? Está andando de carro, porque lá não é mais índio. Muitas pessoas falam isso. Quando a gente fala na língua portuguesa e acaba esquecendo a nossa própria língua, muitas vezes falam, aquele lá não é mais índio porque ele não fala a língua indígena. E aí, quando uma pessoa que não é indígena aprende o inglês, por exemplo, não é chamado de norte-americano. Não é chamado de alemão. Se um alemão aprendeu a língua portuguesa, ele não deixa de ser alemão. Porque está na essência, está no ser da pessoa, né? Está no sangue, como a gente costuma dizer, que o indígena ele está no sangue e na espiritualidade. Então, isso, nessa questão aí, eu acho que não acontece. Mais alguma pergunta? Acho que o Heraldo estava falando, Bauá. Está desligado o microfone, Heraldo. Não, na Constituição
na estatística, diz que quando foi descoberto o Brasil, tinha em torno de 5 milhões de índios no Brasil, indígenas. Em 88 tinha restado 250 mil. E nesse período agora chega a 1 milhão, quando foram reconhecidos e principalmente respeitados, né? Reconhecidos e respeitados. Até ali também, com algumas invasões e tal, mas houve um direito do índio, né? Então, é importante esse questionamento, esse reconhecimento, né? Mas não é só isso também, né? Tem que ampliar isso, tem que ser ampliado no meio do povo. E eu acho que esse trabalho que a Diocese está fazendo é muito bom, porque eu não conhecia o Josemar, né? E hoje eu morei em Rio Grande 7 anos. Cheguei aí na universidade procurar, na FURB, e não cheguei a me comunicar com eles, né? Eu acho que essa divulgação, Josemar, é muito importante, né? Porque realmente as pessoas pensam em índios andando pelado, né? Caçando. Essa é a imagem que a gente tem aqui fora, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que são duas coisas importantes que o Josemar falou, né? A questão de que hoje, em Rio Grande, especialmente, tem 4 tribos, né? E que nenhuma delas tem as suas terras legalizadas, né? Que a qualquer momento podem de alguma forma, perder esse espaço, né? E isso tudo a gente precisa começar a repensar sobre os espaços, sobre esses momentos, né, que tem vivenciado cada tribo. Importante falar também, Samar, que lá na aldeia do Gildo, né, hoje eles prezam essa questão da escola dentro da aldeia, né, das crianças terem as suas aulas na língua, né, indígena. Isso é muito importante. A gente tem percebido nessas nossas visitas a preocupação de cada aldeia de ter a sua escola dentro da aldeia, né? De ter o seu professor indígena, de ter... Então, isso, a importância, né, de cultivar, de manter essa questão da educação na língua indígena, né? Eu não sei, acho que seria o reverendo Antônio Terto, está aí. Eu gostaria que o reverendo Antônio Terto pudesse falar um pouquinho sobre a questão da coordenação da PPO, né? E aí a gente tem caminhado pelas aldeias indígenas aqui da região, né, da nossa diocese, e tem, assim, a gente vivenciou muitas coisas, né? Eu gostaria que o reverendo Antônio Terto pudesse, até para que as pessoas possam compreender, né, o trabalho dessa pastoral que vem caminhando junto aí com os povos indígenas aqui da região. Reverendo Antônio Terto. Bom, boa noite, Josimar, boa noite a quem está nos acompanhando nesse momento pelo Facebook e também para aqueles que irão depois assistir a fala do Josimar e suas colocações. Bom, a Pastoral dos Povos Originários, enquanto igreja, aqui na Diocese, eu acho que a gente é muito grato, inclusive, aí eu digo como Francisco Clariano, né? Nós somos muito gratos pela Diocese ter abraçado um desafio que veio para a nossa ordem, da nossa província, né? Da província das Américas, e a Diocese abraçou firmemente, abraçou a causa indígena e no concílio ela oficializou como pastoral dos povos originários. Então, registro aqui essa forma da diocese acolher esse grande desafio que é trabalhar com a descolonização do povo indígena. A preocupação da pastoral nós trazemos a mesma preocupação do que está sendo discutido a nível de ordem franciscana,
por toda a América. E, salvo engano, eu acho que também foi, de alguma forma, assunto também da Conferência de Lambert, né? Então, a nossa igreja está preocupada, porque, de alguma maneira, nós, no passado, obviamente, tivemos uma grande responsabilidade de colonizar as pessoas que nessas terras habitavam. E agora a gente está tentando corrigir o nosso pecado. E a correção do nosso pecado, primeiro, passa por nossa compreensão. Não dá para a gente corrigir um pecado cometendo o mesmo pecado. Então, a gente tem buscado fazer essa correção numa direção contrária do que a gente tem percebido. Não dá para a gente, enquanto igreja, chegar na aldeia e levar nossas Bíblias, a nossa teologia cristã, europeia, para dentro das comunidades indígenas. O Josimar estava falando que a influência do agronegócio, do homem branco, a maneira como o homem branco organiza ou pensa a organização da sociedade, tem influenciado de maneira muito drástica as aldeias. E eu diria que as religiões, e a nossa religião cristã, ela também tem feito influências drásticas nas aldeias e continua fazendo essa influência nas aldeias indígenas, pelo Brasil afora. E a nossa pastoral, ela vem exatamente na contramão disso. Ela se apresenta como uma pastoral que quer caminhar junto com os povos indígenas. Não é uma pastoral para dizer o que é que o povo indígena tem que fazer, mas é caminhar junto e descobrindo junto maneiras de se fortalecer enquanto cultura indígena. E o fortalecimento da cultura a gente entende que passa, obviamente, por aquilo que o Josimar trouxe, que é a educação. A educação, no seu início, principalmente, dá a possibilidade para que o adolescente ou o jovem, quando saia para a escola normal, vamos dizer assim, fora da aldeia, normal entre aspas, né? Fora da aldeia, ele esteja completamente, vamos dizer assim, imunizado de qualquer, ou pelo menos as influências externas não possam mudar os rumos da sua consciência. Então, acho que a nossa pastoral ela vai nessa direção do fortalecimento da cultura indígena. E a gente tem conversado bastante sobre isso, porque nas visitas que a gente faz às aldeias aqui, especificamente no território da nossa diocese, a gente tem Reverendo Perto, fale mais pertinho do microfone, por favor. Melhorou agora? Tá melhor? Tá. Vocês escutaram o que eu falei, né, até agora? Tá. É porque a gente precisava ficar com o ouvidinho assim, muito grudadinho, mas está melhor agora. Então, a gente tem observado nas visitas que a gente tem feito que a nossa religião branca ou embranquiçada, ela continua ainda colonizando. E a gente, eu, a bispa, e a Bruna e mais algumas pessoas da nossa diocese têm sentado e refletido sobre isso. A gente não pode continuar cometendo o mesmo erro que cometemos no passado. Se a ideia é corrigir, ou pelo menos aliviar um pouco a nossa consciência de todo o distrato que foi feito, e por matar a cultura de várias etnias, a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, a nossa presença nas aldeias, com os caigangues, guaranis,
aqui no território da diocese, para contribuir junto e descobrir caminhos juntos. Eu acho que o Josimar utilizou uma palavra que vai nesse sentido. Junto conosco, descobrirmos os caminhos de fortalecimento da nossa cultura. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele disse. E é isso que a nossa pastoral, se propõe. A gente não quer dizer para as comunidades indígenas o que elas têm que fazer. Até porque se caminhamos juntos, as comunidades indígenas irão aprender conosco e nós também iremos aprender com eles. E eu, sinceramente, acho que nós temos muito que aprender com os povos originários. Por exemplo, Caigangue, o Josimar me corrija se eu estiver errado, mas Caigangue significa povo da floresta. E aí você se pergunta, que floresta habita hoje os Caigangues? Se uma boa parte das nossas matas estão hoje se vindo, os espaços onde existiam essas árvores, essas matas, hoje são plantios de soja. E na medida que, eu acho que isso também responde um pouco o que o Heraldo estava colocando, na medida em que essa compreensão de sociedade, de povo civilizado, na medida em que ela se fortalece e avança, os povos originários vão se recolhendo. E muitos desses grupos étnicos vão se resumindo a pequenos grupos, migrando inclusive para periferias de cidades e se diluindo aí no meio de toda essa chamada civilização branca. Então, se Caigangue significa povo da floresta, se é isso mesmo, Josimar, aí você me corrige se estiver errado, a gente precisa perguntar onde está essa floresta para que o povo Caigangue possa realmente habitar. Mas eu acho que o grande desafio nosso para esse tempo da criação, Josimar, é poder caminhar junto e aprendendo a olhar para vocês e como vocês se relacionam com a Terra. Porque toda a espiritualidade de vocês tem essa ligação, está completamente fincadas na Terra. Isso é muito difícil para nós compreendermos, porque para nossa compreensão de não branco, de não índio, é de que a Terra ela tem a sua utilidade, ou seja, a gente olha para ela achando que ela tem que ter uma utilidade, e ela de fato tem. Mas essa utilidade para a gente é um retorno financeiro, que a nossa cabeça vai estar sempre pensando nessa perspectiva. Então, eu acho que caminhar junto com vocês é aprender dessa espiritualidade integrada que vocês trazem, da maneira de vocês, a gente aprender, inclusive depois disso, olhar também para Jesus e perceber que a nossa religião, que deveria ser a religião da solidariedade, da partilha, e a gente tem isso muito teoricamente também, e que precisamos também ir aprendendo com as pequenas comunidades lá do início dos evangelhos, aprender um pouco isso. Então, é um caminho que a gente precisa percorrer, e eu acho que como pastoral, o nosso objetivo é esse, estar junto com vocês, e eu, pessoalmente, acho que eu já tenho aprendido pouco, mas tenho aprendido que beber da fonte da espiritualidade de vocês é uma maneira também de me reintegrar, inclusive, na minha espiritualidade embranquiçada. É uma espiritualidade de uma religião europeia. Então, acho que é esse caminho que a gente pretende fazer junto com vocês e espero que possamos contribuir para que essa descolonização, de fato, possa ir acontecendo. Inclusive, a descolonização religiosa que vem, ou a colonização religiosa que vem acontecendo nas aldeias, principalmente caigangues,
aqui nos territórios da nossa diocese. Obrigada, reverendo Antônio Terto. Eu acho que é justamente isso, né? E é nesse caminhar juntos que eu realmente concordo com o reverendo Antônio Terto, que nós temos muito mais a aprender, né? Com essa espiritualidade, com a questão da visão do sagrado, né? Trabalhamos isso neste final de semana, lá no encontro em que nós tivemos, né? E aonde também tivemos uma fala indígena lá, falando da terra como sagrado, né? Queremos aqui, então, agradecer, Josemar, o teu tempo, né, conosco, a tua partilha conosco, nesta sala. Sabemos que posteriormente, outras pessoas terão a oportunidade de assistir esse vídeo também. Nós queremos replicar isso, né? E queremos também dizer que vamos ter a oportunidade de, no fechamento dessa campanha Tempo da Criação e também na Semana Franciscana, nós teremos no dia 8 de outubro o encontro da família anglicana, né, de nossa diocese, onde nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco desses povos, né, dos povos indígenas, dos quilombolas, e que vão ter a oportunidade de nos mostrar um pouquinho essa cultura. Eu acho que precisamos realmente aprender muito ou reaprender, né, muito, voltar às raízes, né, juntamente com vocês. Não sei se mais alguém tem alguma palavrinha, não sei se Bruna. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a do Josemar, pelos esclarecimentos, as trocas, as informações que a gente não sabia, né? E continuar no diálogo para que a gente possa caminhar junto, não só caminhar e aprender, mas lutar também, que é muito importante. Lembrando que a esposa do Josemar também é estudante da FURG, né? Ela deve estar ali do ladinho. Não sei por que Josemar não deixa ela aparecer ali, mas eu estou vendo que ela está ali do ladinho, né? Isto! Ela também é estudante da FURG, né? Indígena, estudante de Direito. É um prazer ter vocês aqui conosco. Bruna, por favor, faça... Desculpa, Josemar. Ela gostaria de dar uma palavrinha aqui com vocês também. Ótimo, ótimo, por favor. Não, boa noite, bem rapidinho, né? Fiquei aqui acompanhando a fala do Josemar com vocês, dizer que é sempre um prazer, né, tá participando com vocês, né, escutando, que de uma forma assim que a gente coloca o nosso conhecimento para vocês, a gente aprende muito com vocês, e eu me sinto muito grata por estar acompanhando vocês, por ter conhecido vocês, né? Até essa semana eu estava falando com a filha da dona Ângela, e eu estava falando assim, o quão grata eu sou de ter conhecido vocês, né? Que eu, desde pequena, assim, eu cresci na igreja, eu depois virei catequista, né, da minha igreja, por vários anos, assim, acompanhei os jovens, e que vocês me trouxeram novamente, né, a minha raiz nessa questão religiosa, né, e para mim é um prazer, sempre, assim, poder estar escutando as palavras positivas, porque é disso que a gente precisa, né, é disso que a gente está precisando, né, de coisas boas. A gente vive, hoje em dia, num mundo tão egoísta, que quando a gente entra para um grupo desse que só fala coisas positivas, né, e nos levantam o astral, assim, é muito gratificante. Então, queria agradecer. Infelizmente, né, o tempo é curto, né, por isso que eu não entrei hoje para falar também, mas talvez numa oportunidade... Terás uma oportunidade ainda. Terás, né, uma oportunidade.
e que eu possa estar falando um pouco também sobre nossas questões, né, acrescentando um pouquinho, e dizer que tem que se unir cada vez mais, né? Às vezes a gente vê, nós somos indígenas, tá tudo certinho, não tá tudo certo, a gente sabe que tem problemas, né? Às vezes a gente coloca sempre, o branco vem para destruir. Não. A gente vê, né, no grupo principalmente de vocês, que não, vocês estão para somar, então a gente não pode generalizar, que às vezes o próprio inimigo está dentro das nossas comunidades, né? Até eu fiz uma fala em Brasília, no encontro, no ATL, de 2000, agora, né, desse ano. Eu fiz uma fala lá que eu fui convidada para falar na plenária, e a gente sempre cobra os brancos, né? E o governo Bolsonaro, né? Que é um genocida. A gente cobra, só que nós temos indígena matando indígena, né? Nós temos os parentes indígenas tirando uma cesta básica do outro. Então, o problema não é só o branco. A gente tem que admitir que nós temos problemas, sim, dentro da nossa comunidade. E que a gente tem que buscar ajuda com vocês, que trazem o bem, né? Então, a gente sempre direciona os nossos problemas para o branco. E não é o branco. O nosso inimigo, às vezes, está do nosso lado. E é um problema que a gente tem que falar sobre isso, porque não é tudo as mil maravilhas, não, né? Então, acredito, né, que seja essa pouquinha fala que eu posso contribuir com vocês, né? E que a hora que tiver a oportunidade eu posso falar mais e agradecer vocês por estar junto conosco, tá bom? Gratidão, minha amada. Te apresenta aí, né? Diga o seu nome. Bom, eu sou a Jane, né? Sou do povo Guarani. Isso. Por mais que eu tenha pele branca, não tenho, né? Porque meu pai é Guarani puro e a minha mãe é alemoa. E aí eu saí essa mistura, né? E por muitas vezes eu não sou reconhecida como indígena Guarani, mas está aqui dentro, né? Está aqui dentro e está nas minhas veias o que eu sou, né? Então, eu sou do povo Guarani, sou do norte do estado, aqui do Rio Grande do Sul, da terra indígena de Nonoai, que nem o Josi falou, estão convidados uma hora para ir conhecer. A gente levou, acho que 6 turmas, né, Josi? Aqui da FURIA para conhecer nossa comunidade. E vocês também estão convidados, a hora que quiser, ir para lá, passar um final de semana com o nosso povo, estão convidados também. Obrigada, Jane. Acho que é muito importante essa tua fala, né? Eu acho que realmente a gente podia, quem sabe um dia, reunir aí para ouvir essa fala feminina, né? Como é que tem sido, né? Os desafios da mulher indígena, né? Na questão da educação, na própria aldeia. Eu acho interessante você trazer isso, as brigas, né, dentro das próprias aldeias. Eu acho que é muito interessante a gente poder, um dia, quem sabe, abrir, né, para uma fala como essa. Gratidão pelo teu momento aí, né, viu? Como eu sabia que eu tinha visto o teu bracinho aí, né, no cantinho do vídeo, né? Mas muito, muito obrigada por vocês participarem. Eu queria que a Bruna pudesse falar da próxima sexta-feira, que nós vamos ter a última roda de conversa, né, dessa campanha Tempo da Criação, e eu gostaria de convidar a Jane. Desculpa, Jucimar, eu sei que você hoje é o nosso palestrante, é o nosso convidado, mas quem mandou, né, Jane aparecer aí no finalzinho, mas eu gostaria de convidá-la para que a Jane pudesse orar conosco na língua guarani, né? Eu acho interessante que você pudesse, né? Vocês, quem sabe, você e o Josi aí, não sei quem, mas que vocês pudessem encerrar esta noite com uma oração, uma bênção na língua guarani. Vou pedir para a Bruna, então, fazer o convite para sexta-feira que vem. Então, pessoal, na sexta-feira que vem nós vamos ter um encontro com a Maica, que ela é uma grande representatividade, né, dos quilombolas,
e nós vamos falar sobre a resistência e visibilidade das comunidades quilombolas durante a pandemia, né? Eu acredito que tenha ficado muito mais difícil do que já é a realidade deles, então esse vai ser o tema em torno do nosso próximo encontro. Jane, Josimar, então, queremos agradecer, né, a todos que abriram as suas janelinhas. Estou vendo que tem gente estudando e nos escutando, estou vendo que tem gente com chimarrão, gente que... É isso aí, né? É cada um abrindo as portas, abrindo as janelinhas dessa casa para que a gente possa estar junto, né? Nesse momento, assim, importante de fala e de conhecimento. Que Deus Tem até nos abençoe. Não, eu ia falar, desculpa, tem até um gremista aqui no meio. Não para de mostrar a xícara dele. Caneca. Então, deixo com vocês aí, Jane e Josimar, para nos despedir em oração com a bênção em Guarani. A Jane, ela não aprendeu a língua guarani, né? É uma longa história também para contar isso. Olha aí o desafio, ó, você vai ter que ensiná-la, viu? Olha o desafio aí. É que eu sou caigangue e ela é guarani. Muitos povos, muitas pessoas indígenas acabaram perdendo a sua língua materna por sofrer, né, esses preconceitos, né? Na história do Brasil, a gente sabe que os próprios padres, né, os próprios jesuítas, não deixavam o povo guarani falar a sua língua. Então, isso acabou... A gente hoje tem os resquícios, né, desse maltrato, né, com os povos indígenas. E o povo caigangue, ele tem sido um guerreiro, né, nessa situação toda, né? E até hoje o povo caigangue é considerado um povo guerreiro, né, um povo caçador. Mas como o Antônio Terto estava falando, que o povo caigangue é um povo da floresta, né? Mas também é um povo guerreiro, né, um povo caçador. Dentro da cultura caigangue, a gente tem a dualidade indígena, que é o Ororô e o Uratei. Os Uratei, eles são mais valentes, né? Já os Ororô são mais calmos. Essa é uma grande história também que a gente tem que sentar e, né, fazer uma roda de chimarrão para a gente contar sobre isso. Pode falar, Bispo. Não, eu ia dizer, então você nos brinde aí com uma oração em caigangue. Na cultura caigangue, né, na religião caigangue, a gente tem o nosso canto, né, mas eu tenho muito respeito, né, pela espiritualidade indígena, mas eu vou falar aqui 3 palavras que vai resumir tudo isso, né, que a gente vivenciou, né, esse momento que a gente passou junto, né, que eu acredito que nada é por acaso, né? Tudo tem o seu porquê. E a gente está aqui juntos, né, nessa telinha, porque a gente acredita em um mundo melhor, né? Um mundo que não tem, que não faz com que outros povos, como os povos indígenas, se sintam menos, como é que eu posso dizer? Que não se sintam menos favorecidos, né, no direito, né, brasileiro, porque a gente é humano, né, como qualquer outra pessoa. E todas as garantias, né, que existem, né, no Brasil e no mundo, os povos indígenas também têm. Mas muitas vezes foi negado, né, esse direito.
A gente, no Rio Grande do Sul, teve um massacre, né, dos Guaranis, em Biá, né, em São Miguel das Missões, onde o Cipete Araju, né, liderou, né, aquele grupo dos indígenas Guaranis. Então, só para finalizar aqui, então, o nosso bate-papo, queria dizer que foi um encontro muito proveitoso para mim, né? E para vocês também acredito que tenha sido. Que o nosso Deus, que para nós é Tupé, né? Para os guaranis é Yanderu, né? Que nos proteja sempre, né? Que abre a nossa mentalidade para a gente continuar firme nessa caminhada, né? De ver as outras pessoas com um sorriso no rosto, né? Acho que isso tem sido para nós uma luta constante, né? Eu e para a Jane, a gente lidera um grupo de estudantes indígenas e a gente se preocupa, né, com os próximos também que vão, né, vir para cá, para eles buscar esse conhecimento, depois atender as suas próprias comunidades. E as lideranças indígenas têm apostado em nós, né, e a gente tem que dar esse retorno para eles, né, não para as lideranças, mas para a comunidade indígena de uma forma geral. Saya ainda tá aqui nada da Pitavec aqui, né? Ela Tupé e que é uma ainda deno que acreditar que monta tem maior na enga que crê né car em mim que crê né car em religião crê né on resgatar que com ninguém na nada ka yak ta kainget ta mi mong nada ta yak nombreng na momben gina tem na tak tatung que con. Então, era isso. Gostaria de agradecer novamente, né, a presença de vocês. E estamos abertos, né, a discussões. Eu acho que é um tempo muito curto, né, e para a gente organizar as nossas ideias também não é para nós, não é muito fácil, né, porque são informações ao montes, né, que a gente precisa estar se alinhando. Mas esse pequeno espaço já abriu já um leque para nós organizar o próximo, né, encontro para a gente discutir sobre as questões indígenas. Obrigada. Nos encontramos na próxima sexta com a comunidade quilombola, então, na nossa roda de conversa. E esperamos todos e todas no nosso grande encontro da família diocesana, onde nós vamos ouvir e ver e conhecer cada uma dessas culturas, né? Cada um dos nossos projetos. Vai estar tudo junto, reunido no mesmo lugar, numa mesma festa, numa mesma harmonia, numa mesma celebração da vida. Então, deixamos aqui o convite para que todas e todos possam estar conosco no dia 8, nessa celebração da vida, lá no Centro de Eventos Reverendo Severo da Silva. Um grande abraço, uma abençoada noite a todos. Obrigada, Jane, obrigada, Josimar, e até breve.